Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados. Novamente em plenário, não foi uma semana produtiva. Só se votou, na verdade, uma medida provisória, a medida provisória número 482 de 2010, mas também foi uma votação inútil, se estendeu até bastante tarde. Ela estava relacionada com a autorização para o Brasil no tocante à retaliação autorizada pela Organização Mundial do Comércio. E essa retaliação, de acordo com o texto da medida provisória, seria feita em termos de patentes. Até não recomendei que o Brasil adotasse essa linha. Mas acontece que perdeu eficácia hoje. Foi votada pela Câmara dos Deputados, mas não teve tempo de ser votada pelo Senado. E isso foi devido a manobras que eu já tinha explicado aos amigos aqui. Manobras do próprio governo para impedir que determinada medida provisória, já próximo do esgotamento do prazo, já próximo da perda de eficácia, fossem ao Senado, a fim de que a pauta do Senado permanecesse desobstruída para a votação dos projetos do pré-sal. Aliás, concluídas na madrugada da quinta-feira. É lamentável que isso aconteça. E o pior é que a medida provisória produz efeitos enquanto ela está em vigor. E ela perde a eficácia sem ter se tornado lei. Daí vem a complicação. O que fazer, já que ela teve efeito durante certo tempo e perde a eficácia agora? É um processo complicado que ninguém sabe exatamente, como eu disse, de regulação das relações jurídicas derivadas da medida provisória enquanto ela esteve em vigor. E até agora, em nenhum desses casos, nada se fez no Congresso Nacional. É muito complicado, vamos acompanhar e ver o que vai acontecer. Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, foi aprovado um projeto de lei importante, 6.340 de 2009, sobre recognição visográfica do local de crime. A recognição visográfica é uma técnica relativamente nova, adotada principalmente em São Paulo na investigação de homicídios, principalmente pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil. Uma técnica que tem apresentado bons resultados e, em essência, ela é uma reconstituição do local do crime a partir dos seus próprios elementos, que recebe o apoio de certas tecnologias de imagem, de captação de som, logo depois do fato, logo depois que a cena do crime é descoberta, principalmente em casos de homicídios. Técnica interessante, técnica positiva, deve ser adotada sem dúvida nenhuma, e apoiei, é claro, a introdução da recognição visográfica como uma das atividades de polícia judiciária logo após a prática do crime. Mas, a meu pedido, o relator, o deputado João Campos, fez uma alteração importante para evitar conflitos de atribuições entre instituições e também para preservar os fundamentos do artigo 144 da Constituição da República. Foi uma contribuição positiva e o deputado João Campos elegantemente e muito razoavelmente aceitou a minha indicação, modificou seu relatório de última hora e ele foi aprovado. Agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas vamos falar de PEC 300, porque é um assunto cada vez mais quente, cada vez mais difícil. Nós continuamos a enfrentar o bloqueio do governo, que não recoloca a PEC 300 na ordem do dia, na pauta de trabalhos, antirregimentalmente. A tal ponto que, na quarta-feira, recorremos ao expediente que não gostaríamos de ter adotado, os líderes da PEC 300, os deputados que sempre estiveram à frente desse processo, dessa luta, da frente parlamentar em defesa dos policiais militares, recorremos ao Supremo Tribunal Federal mediante um mandado de segurança assinado pelo deputado federal Capitão Assunção do Espírito Santo e fomos entregá-lo, protocolá-lo em comissão de deputados que estão na liderança desse processo reconhecidamente, apesar de algumas más línguas tentarem desqualificar a nossa luta que vem desde que foi instaurada, desde que foi pré-instaurada a comissão especial da PEC 300. E vamos
continuar. Esperamos que o mandado de segurança receba liminar para que a mesa da Câmara se veja compelida a colocar a matéria na ordem do dia. Claro que há novas promessas de colocar na ordem do dia. E sabem perfeitamente bem da situação atual em que houve concessões por parte da maioria das entidades aqui presentes ao governo. Mas aconteceu o que eu disse que aconteceria. O governo se assenhorou do campo, tomou conta do campo. Percebeu uma fissura na blindagem do movimento e tomou conta do campo. De maneira que a concessão feita pelas entidades, pela maioria das entidades, que era apenas do valor nominal do piso em reais no texto, ou seja, a aprovação do destaque número 5, continua a dizer um destaque destrutivo da liderança do Partido dos Trabalhadores, agora está sendo objeto, como eu já denunciei no plenário, de uma suposta medida aglutinativa e substitutiva que não cabe mais regimentalmente, não pode ser adotada porque é flagrantemente antirregimental, indo muito mais além, e não só eliminando o valor nominal do piso, mas desfigurando o fundo, excluindo a participação expressa da União, excluindo os inativos e pensionistas da cobertura da emenda e ainda excluindo a cláusula de revisão anual. Eu havia dito que quando o governo enfia uma cunha na porta, aí ele arromba a porta logo que pode. E eu tenho certeza de que tentarão utilizar o poder do governo e de um suposto acordo mantido com o Colégio de Líderes para forçar a votação de um texto novo que não pode ser objeto de nova votação porque viola a soberania do parlamento. Há um texto aprovado e há destaques que têm que ser votados e é só isso o que pode ser feito regimentalmente. É claro que se os destaques forem aprovados, praticamente o efeito será o mesmo, mas não é possível mais uma medida substitutiva e aglutinativa. Vamos ver o que acontecerá no plenário. Eu sou obrigado a me apegar à legalidade, à regimentalidade, senão vamos jogar fora tudo aquilo em que acreditamos e toda a nossa luta. Mas o mandado de segurança foi distribuído ao ministro Gilmar Mendes, é o mandado de segurança número 28.882 de 2010, que pode ser acompanhado pela internet. Por favor, verifiquem o link para o mandado de segurança no meu blog. E há um fato novo aí. Há uma iniciativa da Corregedoria da Câmara de sinalizar com um processo disciplinar contra os deputados militares Paes de Lira, Major Fábio, da Paraíba, e Capitão Assunção, do Espírito Santo, sob a alegação baseada num tosco relatório da Polícia Militar do Distrito Federal, completamente sem fundamento, a respeito da marcha de 2 de março aqui. A mim, por exemplo, imputam ter insuflado, mandado os manifestantes obstruírem completamente uma via pública da capital federal. Todos sabem perfeitamente bem qual é a minha posição. Nunca fiz e nunca faria isso na minha vida. E sempre orientei os policiais militares em todos os eventos de mobilização da PEC 300 pelo país. Eu presidi 15, presidi 11 no estado de São Paulo e 4 fora do estado de São Paulo, sem incidente algum, porque sempre exortei os policiais militares, bombeiros militares, a agir de modo ordeiro, pacífico, disciplinado, respeitador das autoridades, respeitador da hierarquia, respeitador da população, respeitador das polícias militares locais, que têm as suas atribuições de ordem pública, como nós temos as nossas em São Paulo e nos outros estados, e especialmente da PMDF, aqui no Distrito Federal. Minha posição sempre foi cristalina. E não há nenhum elemento, mas nenhum elemento, absolutamente nenhum elemento, que dê sustentação a essa acusação. Mas, de qualquer modo, a Corregedoria nos interpelou, o que sinaliza o início de um processo disciplinar. Não tem fundamento algum, claro que vou me defender, mas é interessante que isso tenha acontecido em 2 de março. E só agora seja transformado numa interpelação, exatamente quando se aproxima um momento em que talvez o próprio governo, mesmo sem ser compelido pelo Supremo Tribunal Federal, vá colocar a matéria ou vá colocar aquela emenda substitutiva que não pode ser colocada em votação na próxima terça ou na próxima quarta-feira. Interessante. E isso não é bom. Estão talvez tentando me impedir de exercer em plenitude o meu mandato parlamentar. Isso não será obtido. Eu estou aqui essencialmente, principalmente, para defender os policiais militares e vou fazê-lo a todo custo, sem intimidação. Boa semana a todos.